Sobre a desigualdade das riquezas, Kardec ele faz, né, com que a gente reflita um pouco sobre a condição temporária dessas posições. Então, eu posso, devido à reencarnação, vir em uma existência em que me faltam alguns recursos econômicos, materiais, como eu posso vir em outra e ter um pouco mais de abundância, né, desses recursos materiais, desses recursos aí econômicos. Mas ele sempre enfatiza, se a gente for ver no Evangelho, se a gente for ver em várias outras passagens, que é preciso, né, embora a riqueza não seja um mal em si, ele não vê, né, ele não percebe a riqueza como um mal em si, mas ele percebe o orgulho e o egoísmo como um grande problema. Isso significa que a riqueza, ela não pode estar a serviço do nosso orgulho, ela não pode estar a serviço da nossa vaidade, ela não pode estar a serviço do nosso egoísmo, ou querer só para si. Então, se o egoísmo é a grande chaga da humanidade, nós temos que tentar refletir sobre a função da riqueza, ou a função dos bens. E aí, há naquela passagem sobre o supérfluo e necessário, uma reflexão importante que devemos fazer, né, sobre a necessidade de se acumular ou não. Então, o que fazer, né, com os recursos disponíveis hoje na Terra? Será que é para beneficiar apenas uma classe social, a beneficiar apenas um grupo, uma nação? Então, acreditamos que não, né, porque isso seria um contrassenso dentro da doutrina espírita. Na pergunta 811, também de O Livro dos Espíritos, Kardec não acredita na igualdade absoluta das riquezas, tá? Por que ele não acredita muito? Porque as pessoas têm diferentes percepções, diferentes formas de lidar com as próprias questões materiais. Então, assim, a palavra absoluto significa dizer que todo mundo vai ser do mesmo jeito, né? Todo mundo, como que por um decreto a gente vai estabelecer a igualdade. A gente não vê essa defesa, né, de Kardec, nem vemos também essa defesa em outros escritos no próprio Evangelho. Mas na questão, por exemplo, 813, ele já abre ele, assim, apesar de não acreditar na igualdade absoluta, ele fala o seguinte, que a sociedade é, muitas vezes, a principal culpada pela miséria. Então, a miséria também ela não é aceitável, né? Se não existe a possibilidade, devido às nossas diferenças, né, de formas de lidar com os próprios bens materiais, a miséria também, por outro lado, no outro extremo, ela não pode ser aceita, né? E aí nós temos um grande problema a ser solucionado no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo. Então, essa questão ainda precisa ser bastante resolvida, né, dentro do nosso campo. Então, o reconhecimento de que os direitos devem ser iguais, pois a força não deve se sobrepor ao direito, tá? Isso está na questão 818, por exemplo. Então, nós temos que verificar, né, essa questão dos direitos sendo respeitados por todos. E que direitos seriam esses? Então, agora a gente vai entrar numa discussão mais contemporânea, que está, né, em muitos estudos sociais. Na época de Kardec não havia muita discussão dos tipos de direitos ou dos tipos de igualdade, mas hoje nós já temos essa distinção e é preciso que a gente perceba, né, que a igualdade ela pode ser vista, pode ser questionada e pode ser trabalhada em diferentes dimensões, em diferentes contextos e aspectos. Primeiro, igualdade política e jurídica, né? O que seria isso? Isso está no campo das leis, então todos nós teríamos direito a voto e a participação na vida política, por exemplo. O que seria já a igualdade social? A igualdade social é todo esse debate que envolve a igualdade em termos, né, de cultura, não no sentido que as culturas sejam iguais, mas que todas elas merecem o nosso respeito, todas elas merecem a nossa consideração. Então, a gente
Discutir, por exemplo, os privilégios sociais, discutir a discriminação que surge em razão da não aceitação da igualdade social por causa das diferenças étnicas, por causa das diferenças econômicas, por causa das diferenças de gênero. E temos também a igualdade econômico-material. Geralmente a gente se lembra mais dela, né? Mas não é apenas ela, que é o acesso aos bens e acesso, né, aos recursos materiais que todos teriam direito. E também, hoje a gente fala muito em igualdade de oportunidades.